Chegamos à nossa última unidade. Nesta semana, você deverá ler o material selecionado e discutir no fórum se o proposto na Base Nacional Comum Curricular promove o protagonismo dos estudantes nas aulas de ciências e se é possível aproximar os nossos alunos das práticas científicas a partir do que está escrito no documento. Para tanto, você deve ler o que a base propõe para a área de ciências da natureza, identificando as finalidades propostas, as competências específicas para a área e as unidades temáticas em torno das quais o componente curricular está estruturado. Ao longo da leitura, é importante que retome a ideia de ensino de ciências como prática e o conjunto de 8 práticas científicas apresentado no início de nossa disciplina. Para ajudar na leitura, destaco nessa videoaula alguns pontos centrais, iniciando pela finalidade descrita no documento. Conforme a base, ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, muito similar ao que vimos aqui como alfabetização científica. Esse compromisso envolve desenvolver em nossos alunos a capacidade de compreender e interpretar o mundo, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Nessa perspectiva, a área de ciências da natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos alunos do ensino fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa às práticas de investigação científica. Espera-se, desse modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. Notem que o enfoque não está somente em conceitos, mas em maneiras de fazer, no desenvolvimento de atitudes e práticas, de modo que podemos perceber uma afinidade entre o proposto na base e as atuais perspectivas para a área de ensino de ciências. Para realizar esse objetivo, as aulas de ciências devem promover algumas competências específicas, como a compreensão de que a construção do conhecimento é um empreendimento humano de caráter provisório, uma vez que novas tecnologias e descobertas levam à revisão do que já foi produzido. O entendimento de conceitos fundamentais, bem como de procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. A capacidade de analisar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, como também as relações que se estabelecem entre eles. Um exemplo disso é a discussão atual dos impactos dos agrotóxicos na saúde e no ambiente, ou seja, a relação entre um avanço tecnológico e os mundos natural e social. Outra competência a ser desenvolvida ao longo do ensino fundamental é a argumentação com base em dados e informações confiáveis, bem como a capacidade de negociar e defender pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro. O uso de diferentes linguagens e tecnologias para se comunicar, acessar e disseminar informações, mas também para produzir conhecimentos e resolver problemas de forma crítica e ética. E o desenvolvimento de autonomia e responsabilidade, de modo que nossos alunos estejam aptos a recorrer aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas, socioambientais e de respeito à saúde individual e coletiva. Nessas competências, percebemos indícios de algumas práticas vistas no início de nosso curso. Você consegue identificá-las? Tendo em vista as competências expressas na base, as propostas para cada ano do ensino fundamental estão organizadas em torno de 3 unidades temáticas: matéria e energia, vida e evolução e terra e universo.
Notem que não temos divisões em disciplinas, como biologia ou química, mas sim um esforço de reintegrar essas áreas que foram separadas ao longo da história na escola e que, por conta dessa divisão, nos oferecem visões muito fragmentadas sobre o mundo. Pensando a primeira das unidades, podemos dizer que nos anos iniciais, as crianças já se envolvem com uma série de objetos, materiais e fenômenos por conta de sua vivência diária. Tais experiências são o ponto de partida para possibilitar a construção das primeiras noções sobre os materiais, seus usos e suas propriedades, bem como sobre suas interações com luz, som, calor, eletricidade e umidade, entre outros elementos. Além disso, nessa unidade, foca-se a construção coletiva de propostas de reciclagem e reutilização de materiais e estimula-se a construção de hábitos saudáveis e sustentáveis. Espera-se também que os alunos possam reconhecer a importância da água em seus diferentes estados para a agricultura, o clima, a conservação do solo, a geração de energia elétrica, a qualidade do ar atmosférico e o equilíbrio dos ecossistemas. Nos anos iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a partir das ideias, representações, disposições emocionais e afetivas que os alunos trazem para a escola. Na segunda unidade proposta na base, esses saberes dos alunos vão sendo organizados a partir da observação orientada, com ênfase na compreensão dos seres vivos do seu entorno, mas também dos elos nutricionais que se estabelecem entre eles no ambiente natural. Pretende-se também que, em continuidade às abordagens da educação infantil, as crianças ampliem os seus conhecimentos e apreço pelo seu corpo, identifiquem os cuidados necessários para a manutenção da saúde e integridade do organismo e desenvolvam atitudes de respeito à diversidade e o acolhimento. É comum observar nos alunos do ensino fundamental um interesse pelos objetos celestes, muito por conta da exploração e valorização dessa temática pelos meios de comunicação, brinquedos, desenhos animados e livros infantis. Dessa forma, a intenção da terceira unidade é aguçar ainda mais a curiosidade das crianças pelos fenômenos naturais e desenvolver o pensamento espacial a partir das experiências cotidianas de observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados. A sistematização dessas observações e o uso adequado dos sistemas de referência permitem a identificação de fenômenos e regularidades que deram à humanidade em diferentes culturas maior autonomia na regulação da agricultura, na conquista de novos espaços, na construção de calendários. Para cada ano do ensino fundamental, essas 3 unidades são apresentadas em quadros como esse, nos quais são detalhados os objetos de conhecimento, que seriam os conteúdos, bem como as habilidades a serem trabalhadas. Pensando nas práticas científicas vistas em nossa primeira unidade, apresento agora para vocês alguma possibilidade de trabalhar uma dessas habilidades. Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente. A partir da questão, o que acontece com o nosso lixo depois que deixa a nossa casa? Os alunos poderiam, por exemplo, desenvolver um modelo que represente o trajeto do lixo, como esses que temos no slide. Para tanto, seria necessário planejar e executar pesquisas bibliográficas ou mesmo entrevistas. Para dar início a esse processo, o professor conduziria a turma no levantamento de hipóteses, na escolha das fontes de pesquisa, na elaboração de roteiro de entrevista e na escolha sobre a comunicação dos resultados. Com os dados coletados em entrevista e textos informativos, os alunos poderiam construir um fluxograma, por exemplo, com o apoio do computador ou em uma cartolina mesmo. Essa ferramenta poderia ajudá-los a sistematizar os dados coletados e a construir suas explicações ao problema proposto. Com outro problema, podemos trabalhar outras práticas. Para responder, por exemplo, o que acontece com os diferentes resíduos na natureza, os alunos poderiam realizar experimentos de decomposição com diferentes materiais,
o que exigiria o planejamento do tempo de experimento, dos materiais utilizados, do controle de variáveis, como o espaço em que esses materiais seriam deixados, e mesmo da definição do modo e periodicidade de relação dos registros. Pensando, por exemplo, no uso de ferramentas da matemática, poderíamos propor a construção de gráficos do tempo de decomposição, utilizando papel quadriculado, ou a elaboração de uma tabela de registro que seria posteriormente analisada. Como essa seria uma observação de longo prazo, é importante que as hipóteses iniciais sejam registradas em um cartaz, para que possam ser acompanhadas ao longo de toda a investigação. Para complementar o experimento, os alunos poderiam buscar informações em outras fontes e ampliar os resultados com relatos de outros experimentos. Em nosso último exemplo sobre um problema que pode ser construído a partir da habilidade extraída da base nacional, perguntaríamos para a turma: quanto do que compramos é de fato utilizado? Para a construção de uma resposta, a turma poderia realizar a coleta de dados domésticos, decidindo coletivamente o período e volume de dados a serem coletados, construindo fichas de registro e elaborando, por exemplo, uma tabela coletiva para a comunicação das informações coletadas em cada uma das casas. A partir da análise dos dados da tabela, o grupo poderia se engajar em argumentações e discutir nossos hábitos de consumo e possibilidades de diminuir o impacto ambiental causado pelos resíduos que geramos. Bom, essas foram apenas algumas ideias para que vocês possam pensar na base nacional. Com isso, encerramos nossa última unidade. Espero que essas semanas de estudo tenham sido bastante proveitosas. Muito obrigada!